Bom dia, alunos do SESG, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Débora Borges, de Língua Portuguesa e Redação, e a nossa aula de hoje será para os alunos do 9º ano, e nós iremos falar da disciplina de redação. O assunto que nós iremos estudar é poema. Nós iremos fazer uma resolução de exercícios. Como eu falei para vocês, a gente vai ficar um bom tempo apenas falando de poemas, de letra de canção, resolvendo exercícios e discutindo cada vez mais sobre os elementos que compõem os poemas, certo, gente? Então, vamos lá. Pegue o seu livro didático e você vai abri-lo na página 92 e nós iremos até a página 94. Certo? Então, nós iremos iniciar, gente, falando sobre um poema chamado Rito de Passagem. Então, o rito de passagem são cerimônias ou pequenos atos que nas mais diversas sociedades marcam a transição de uma fase da vida de seus indivíduos para outra fase muito diferente, como o nascimento, adolescência, morte, etc. Então, gente, olha o que ele está mostrando para a gente, que ritos de passagem são essa transição de uma fase para outra. Aí ele mostra para vocês que quando você sai da infância e vai para a adolescência, quando você sai da adolescência e vai para a juventude, certo? Então, ele mostra para a gente a morte também é um rito de passagem, quando você sai da vida, né, para a morte. Nós iremos ler um texto muito interessante, iremos discutir sobre ele e resolver umas questões, certo? Vamos lá. Então, nós temos aqui um poema da Ângela Freitas. Então, como nós já falamos, o título é Rito de Passagem. Agora que raspei a cabeça, não vou demorar nas esquinas. Irritarei os velhinhos, assustarei as meninas, e os cachorros já latem antes de me avistar. Os vizinhos na escada pensam, coitada, que azar. Perguntarão se eu peguei piolho ou tive queda capilar. Tranco a porta e as janelas, deixo o mundo e seu bedelho. Estranha a rua minha cabeça nua. Me estranhará o espelho? É uma pergunta. Me estranhará o espelho? Então, olha só, gente. Ela está mostrando um rito de passagem, uma mudança que aconteceu na vida dela, por algum motivo que nós não sabemos, tanto que ela fala, raspei a cabeça. Qual é o rito de passagem dela? É a nova vida que ela vai ter a partir deste momento aqui, em que ela raspou a sua cabeça, em que ela disse que não vai, a vida dela vai mudar, que ela não vai mais para a esquina, que ela pode assustar os velhinhos, assustar as meninas, até os cachorros vão latir para ela. Então, é um momento difícil, talvez, não sei. Ela fala que os vizinhos vão perguntar se ela pegou piolho ou teve alguma queda capilar. Então, ela fala também que ela vai ficar na casa dela, vai trancar as portas e as janelas e deixar o mundo sem meter o bedelho, ou seja, deixar o mundo longe. Então, ela vai se trancar lá e, no final, ela fala, me estranhará o espelho? Olha só. Por que o espelho? Porque ela raspou a cabeça, não é isso? Ou ele raspou a cabeça. Gente, olha só. Eu não consigo encontrar se o eu lírico ele é feminino ou masculino. Vamos apenas falar o eu lírico, tá bom, gente? Vamos falar ela ou ele. Então, quando o eu lírico fala, me estranhará o espelho, que esse espelho seria isso, gente? O espelho em que ela vai se refletir, em que ela vai estar olhando para ela. Então, ela vai esquecer o mundo, vai deixar o mundo fora e vai se voltar para si. Ela vai olhar para si própria. O eu lírico, desculpa, vai olhar para si próprio. Então, aqui do lado nós temos uma curiosidade. Ele fala que bedelho, hoje em dia, significa meter-se em assunto alheio, se intrometer. Então, ela não vai mais deixar o mundo se intrometer na vida dela, ela vai se voltar para si e ela vai olhar para si mesma, ou seja, o espelho, a ideia do espelho. Certo, gente? Então, vamos para as questões. As palavras no contexto. Converse com seus colegas, porque o nome do poema é Rito de Passagem. Então, a gente consegue logo de cara ver que seria o quê? Que é o eu lírico assumir uma nova identidade, ou seja, ele vai raspar os seus cabelos, que seria um rito de passagem. Então, rito de passagem seria por quê, gente? Qual é a ideia? De que o eu lírico vai ter uma nova identidade, vai ser uma pessoa diferente, vai se voltar para si, vai raspar a cabeça. O advérbio de tempo agora, vocês lembram dos advérbios de tempo? Agora, depois, amanhã, que abre o poema, pode significar, é uma pergunta, gente, pode significar nesse momento, na época atual, no momento imediato,
imediatamente anterior a este, nos últimos tempos, deste momento em diante. Em qual desses sentidos o advérbio foi empregado nos primeiros versos do poema? Então, olha, gente, bora ler aqui rapidinho. Voltando. Agora que raspei a cabeça, olha só, gente, quer dizer o quê? Deste momento em diante. Então, você vai colocar aí na sua segunda questão, que significa deste momento em diante. Não quer dizer na época atual, não, é o que aconteceu agora em diante, porque foi agora que o lírico raspou a cabeça, né? Terceira questão. Localize no poema os verbos que estão no futuro do presente do indicativo. Então, ele quer que você ache os verbos que estão no futuro do presente do indicativo. Então, você vai encontrar lá irritarei. Lembra, gente, nós temos que lembrar dos verbos. Vocês já estão no 9º ano, então verbos já deveria ser algo muito batido, muito conhecido entre vocês. Então, como ele está falando de futuro, nós temos que saber que o futuro tem 2 tempos, o futuro do presente e o futuro do pretérito. Então, o futuro do presente é esse que indica quase uma possibilidade, né, do que pode acontecer. Eu comprarei, eu falarei, eu estudarei, certo? Então, ele mostra para vocês aqui, olha, de acordo com o contexto em que é empregado, o futuro do presente do indicativo pode expressar entre 8 sentidos. Olha o que ele pode expressar: vontade ou desejo, tipo, eu comprarei. Olha, ele dá o exemplo: andarei de bicicleta, tomarei banho de mar. Ele pode indicar uma possibilidade. Há tempo não vejo meu primo. Ele terá uns 16 anos. Olha a possibilidade. Suposição. Lúcia ficará chateada. Olha, estou só supondo. Dúvida ou incerteza. Onde estará o meu amor? Lembrará de mim? Então, ele está mostrando para vocês que o futuro do presente, ele pode indicar vontade, pode indicar possibilidade, suposição ou dúvida. No poema, embaixo, gente, no poema, que sentido futuro do presente do indicativo expressa? Então, ele quer que você diga se ele já vai expressar vontade, possibilidade, suposição ou dúvida. Na primeira estrofe, para isso você vai voltar aqui e você vai ler. Agora que raspei a cabeça, não vou demorar nas esquinas. Irritarei, olha só, gente, irritarei os velhinhos, assustarei. Tá aí, gente, os 2 verbos, né, que estão no futuro do presente. Então, o que isso aí está indicando para a gente? Olha o que ele está mostrando para vocês. Quando ele fala isso, ele está te mostrando uma vontade, ele quer que isso aconteça? Não. Ele está mostrando uma suposição? Não. Uma dúvida? Não. O que ele está mostrando? Uma probabilidade, não é isso? Probabilidade quer dizer o quê? Que pode ser uma possibilidade, não é? Pode ser que isso aconteça. Então, você vai dizer que indica uma possibilidade que pode ser que isso aconteça agora que o lírico raspou a cabeça. Na segunda estrofe, para isso vamos voltar para a segunda estrofe. Vamos ler. Os vizinhos na escada pensam: coitada, que azar, perguntarão se eu peguei piolho ou tive queda capilar. Voltando. Então, novamente, se você perceber, ele está mostrando de novo, gente, uma possibilidade. Perguntarão, de acontecer. Não é vontade, não é suposição, não é dúvida. É o quê? Uma possibilidade. E na última estrofe? Vamos ler a última estrofe do poema. Tranco as portas da janela, deixo o mundo seu bedelho. Estranha a rua, minha cabeça nua. Me estranhará o espelho. Olha só, a gente está perguntando. E agora? Estranhará o espelho? Está mostrando o que para vocês, gente? Uma incerteza, não é? Uma dúvida, olha. Me estranhará o espelho, tanto que olha, a última aí, dúvida e incerteza. Certo, gente? Não é possibilidade e incerteza que estão indicando esses verbos. Ok, gente? Então, vamos adiante. Antes da gente resolver as outras questões, a gente vai ter que voltar para a ideia de poema. Quero que vocês não esqueçam que poemas, a gente falou sobre as rimas, vocês lembram? Que bem diferente, olha o que ele vai mostrar pra gente. Você vai para a página 93 e você vai encontrar um pequeno texto falando sobre isso. Então, olha só, você consegue perceber que existe uma grande diferença entre os ritmos de samba, frevo, rock,
heavy metal, funk, rap, etc. Vocês não lembram? Vocês sabem, conseguem notar que existe muita diferença de cada um desses ritmos. Então, ele fala pra gente que o ritmo é uma sequência de sons e silêncio. Então, bate, barulho, silêncio. Isso que é um ritmo. E isso acontece nas letras de canções. Mas a gente consegue notar isso nos poemas, é um pouco diferente, mas os poemas também têm ritmo. Então, o que marca o ritmo nos poemas? Ele fala o quê? É marcado pela escolha e a organização das palavras no texto, ou seja, vocês lembram das rimas? Então, o ritmo dos poemas não é pelos sons de silêncio e barulho, não. Os ritmos do poema a gente consegue encontrar pelas palavras que nós escrevemos no texto, a repetição de versos, a repetição de sons. Que sons são esses, gente? Palavras que são semelhantes. As rimas, vocês lembram? A alternância de sílaba forte, sílaba fraca. Então, a gente consegue encontrar uma regularidade, ou seja, palavras que se repetem muito. Então, é isso que causa a musicalidade e o ritmo nos poemas. Então, a gente tem como exemplo a música da Aquarela, que tem muitas essas regularidades. Nós também vimos outros poemas, como O Adolescente, de Mário Quintana, em que também nós encontramos versos, e esses versos também têm rimas, e assim vai. Então, a gente consegue notar também que nos poemas tem palavras que são semelhantes, então tem essa repetição de S, muito S, palavras que tem muito S seguido, então causa também uma boa sonoridade. Z, nós encontramos palavras como consoante com FR, pra, gra. Então, todas essas palavras, elas vão causar uma sensação de quê? De ritmo, certo? Então, ele vai pedir para a gente aqui. Vamos para a primeira questão que vocês estão vendo aí embaixo. Volte ao poema Rito de Passagem, de Angelina Freitas, e observe as rimas em ar. Olha só, as rimas em ar, nas duas primeiras estrofes abertas. Como descrevemos o caminho do eu lírico nas esquinas, pelos cachorros, pelos vizinhos, na escada. Na última estrofe, a sonoridade é fechada. Bedelho, espelho. Olha só, ele está mostrando para a gente o elho, as palavras que têm, olha, um som semelhante no final. Isso causa uma musicalidade, um ritmo. Responda no caderno que mudança acontece nessa estrofe que se pode notar também nos sons fechados. Olha, gente, isso aqui, ele está mostrando para vocês que existe uma mudança, olha, de espelho e bedelho. Ele quer que você diga o que que mudança acontece nessa estrofe e que pode notar que também é os sons fechados. Então, gente, você tem que ir para o lado da interpretação. Olha, se ele fala que o som está fechado, dá a ideia também de que o eu lírico está se fechando. Ele está fechando, olha, o espelho, olha, não é espelho, é espelho, bedelho. Então, o som fechado, olha, gente, é uma interpretação meio complicada para eu acreditar que todo mundo vai entender da mesma forma, mesmo porque eu sou uma pessoa que eu vou para a vertente, eu estudo um ramo da literatura em que você tem que fazer a sua interpretação. Você não pode fugir do mundo e interpretar uma coisa que nunca tem possibilidade disso estar acontecendo no poema, mas eu acredito que as pessoas conseguem interpretar os poemas, as músicas, as obras de arte, tudo de uma forma subjetiva, cada um tem sua ideia. Mas o que nós estamos, ele vai tentar mostrar para a gente aqui é que o som é fechado para mostrar que o eu lírico também se fechou para o mundo. Olha só, ele se fechou para o mundo e se abriu para si mesmo, a ideia de espelho. Olha, bedelho é que ele vai se fechar para o mundo e espelho que ele vai se voltar para si mesmo. Essa é uma interpretação meio complicada, mas é mais ou menos por aí que vocês têm que ir, ok? Vamos para a segunda questão. Em todos os versos, as frases estão em ordem direta, exceto nos últimos dois. Então, vocês têm que lembrar que o que seria a ordem direta e indireta? A gente estudou isso em gramática. Na ordem direta, você vai encontrar o sujeito, verbo e predicado. Lembram disso? E na ordem inversa, você vai encontrar misturado isso aí. Pode começar pelo verbo, depois o predicado, por último o sujeito. Então, olha aí o verso. Estranha a rua, minha cabeça nua. Me estranhará o espelho? Que sentido a rima interna do penúltimo verso, rua e nua, e a ordem inversa podem ter no poema? Então, olha só, gente. Rua, minha cabeça nua, me estranhará o espelho. Então, a palavra rua e nua. O que você pode entender aí? Que ele se fechou para o mundo, que ele está diante de quê? De si,
do espelho, né? Então, a rima parece sugerir ele voltar-se para si mesmo. Então, rua, nua. A ideia de que ele está se voltando apenas... Novamente, é uma interpretação também, gente, meio complicada. Mas vocês têm que ir mais ou menos por essa vertente. De que ele está se voltando para si, está se fechando para o mundo. É uma resposta muito parecida com a primeira que nós vimos aí, certo? E a última, que é uma resposta pessoal, vamos lá. Releia o poema. Na sua leitura, a mudança no ritmo da primeira para a última estrofe. Então, isso aí é pessoal, gente. É você que vai dizer. Então, você pode ler a primeira e a última estrofe. Ele quer que você veja se tem alguma diferença no ritmo. O que você pode dizer, gente? Ritmo. Olha, agora que raspei a cabeça, não vou demorar nas esquinas, irritarei os velhinhos, assustarei as meninas e os cachorros, já latem antes de me visitar. Isso aqui é o primeiro, né? O último, tranco a porta e as janelas, deixo o mundo e seu bedelho, estranha a rua, minha cabeça nua, me estranhará o espelho. Então, ele pergunta para você se tem uma diferença no ritmo. Olha, gente, nós podemos começar a notar desde a quantidade de versos. Se vocês forem ver, o primeiro estrofe tem 5 versos. E a última estrofe tem apenas o quê? Apenas 4. Você consegue notar desde aí uma mudança que pode ocasionar uma mudança no ritmo, certo? Então, você faz umas análises aí mostrando sobre o ritmo, sobre a musicalidade, né, que vai existir no primeiro e no último, no primeiro e último estrofe, ok, gente? Isso aí é pessoal. Então, até a próxima aula, que eu acredito que vai ser amanhã, certo? E estudem, façam esses exercícios, coloquem as respostas no caderno, coloquem a data de hoje, que é 27 já, né? E é isso, gente. Até mais. E o mesmo de sempre. Não esqueçam de lavar as mãos, de ficar em casa, de usar máscara se forem sair. E não se descuidem, gente, porque vocês sabem que nós não temos vacina, que nós estamos esperando melhorar essa situação para a gente voltar para a escola, para a gente se encontrar de novo. Não sei como vai ficar, mas espero que dê tudo certo e que isso termine logo, porque eu já quero ir para a escola. Vocês já querem? Então, até mais, gente. Beijo.